Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos diretamente dessa série especial de podcasts, diretamente do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora eu recebo o engenheiro civil Rogério Severo. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado por aceitar o nosso convite e deixar o congresso um pouquinho para vir aqui fazer um bate-papo conosco. Beleza, Felipe. Obrigado aí, bom dia a todos, né? É um prazer a gente te receber de novo em Porto Alegre, né? Um evento dos engenheiros civis, né? De uma maneira geral, e poder olhar e contar com uma grade muito bacana, né? Dentro do evento que o pessoal montou. Boa, boa. Me conta um pouquinho dessa tua história aí na engenharia para a gente poder inspirar esses novos meninos aí, esses novos futuros engenheiros que a gente tanto precisa aí na nossa engenharia. Legal. Eu sou engenheiro formado há mais de 30 anos, né? Trabalho nessa área de custos, né? Tive a felicidade de chegar aí, quando eu comecei a minha carreira lá como estagiário, né? Trabalhar com a parte de custos, né? Foi uma área que eu acabei, mesmo dentro da época de faculdade, não era uma área de interesse minha, mas acabou se tornando uma área de interesse para mim, e eu acabei caindo no mundo dos orçamentos, né, fazer orçamentos de obras nas primeiras empresas que eu trabalhei. A partir daí, também fui desafiado aí com as pesquisas que eu fazia, né, de entender que isso era um grande gap, né, da gente ter profissionais especializados na área de custos, e abri uma consultoria lá em 1997, né, nós estamos aí fazendo 28 anos de especialidade na nossa empresa, que é a Tecnic, na área de custos, né, e temos a felicidade de poder trabalhar hoje com uma grande equipe, né, a gente tem uma equipe de profissionais no nosso dia a dia, que trabalha desenvolvendo custos para diferentes tipos de obra, né? Seja obra industrial, obra comercial, obra residencial, condomínios, enfim, né? Parques, hospitais, né? E diversas áreas aí que a gente atua. E isso é muito interessante, né, pessoal? A gente acaba de trazer uma outra área da engenharia que a gente não falou ainda, né? Que é o orçamentos e custos, né? Porque a gente se criou um jargão de que obra atrasa e obra estoura orçamento, né? Então, vim para resolver, vim para dar solução nesse ponto da engenharia e da construção civil como um todo, que ela é um custo o custo é algo tão importante, né? Então, vocês trazendo essa solução é algo muito bacana, né? Na realidade, assim, o custo e o valor a ser investido sempre ele é muito sensível para qualquer tipo de empreendimento, para qualquer tipo de projeto, né? Sim. O que acontece é que, de uma maneira geral, os empreendedores ou as empresas, né, acabam não desenvolvendo, né, nas etapas iniciais, bons estudos de orçamento. Estudos muitas vezes são feitos de forma muito rápida, né, ou sumária, né, e o que a gente procura levar é exatamente assim, desenvolver um estudo que esteja baseado no que se quer fazer, né, em algum projeto, em alguma premissa, né, em alguma possibilidade de expansão de uma futura fábrica, né, mas realmente a gente conseguir ir para um nível de detalhe que dê um pouco mais de segurança e um pouco mais de precisão em todo o valor a investir, né, e aí com isso a gente quebra essa fala tua, né? Ou esse jargão que a gente tem no mercado que as obras estruturam custo, né? O que a gente tem geralmente são obras mal orçadas, né? Ou obras que não contemplaram todas as necessidades no início, né? Nos primeiros momentos lá de desenvolvimento. E é muito importante, né, essa projeção de orçamento, ela nascer antes de iniciar a obra, né? Lá na parte de projetos, né? Porque às vezes muita coisa que é projetada, ela acaba onerando um custo final muito grande.
grande. Então, quando você faz uma projeção de orçamento, você faz um estudo de viabilidade daquele projeto, você consegue entender que aquela solução que foi projetada é uma solução que atende à necessidade, mas na questão orçamentária ela não atende, né? Exatamente. Né, Felipe, o que a gente comenta muito é que se a gente consegue se especializar um pouquinho nessa área de custos, né, a gente vai ver que o orçamento ele tem que ser dinâmico, né? Ou seja, a gente tem um orçamento nesse momento de viabilidade, mas ele não pode ficar estanque, né? E às vezes a gente chega em muito ambiente ou muito empreendimento que já está em andamento, que o orçamento foi feito lá antes ainda de ter um projeto mais detalhado e nunca se mudou isso, né? Se tratou o número de uma maneira, vamos chamar assim, parametrizada, né? E o que a gente mostra, né? E o que a gente procura atender o mercado é mostrar que a gente tem orçamentos diferentes para cada etapa de projeto, né? Ou seja, a gente precisa ter um orçamento na viabilidade, precisa, mas assim que a gente desenvolveu o projeto de arquitetura ou tem um licenciamento, é bem importante tu fazer uma nova etapa de orçamento. Aí a gente parte para um orçamento que a gente chama às vezes de orçamento paramétrico, né? Ele já tem um nível de detalhe muito maior do que a primeira estimativa. No momento que a gente tem os outros colegas trabalhando aí da parte de estruturas, instalações elétrica, automação industrial, enfim, e N áreas PPCI, né? Áreas paisagísticas, por exemplo, que às vezes nas fábricas precisam, né? Estacionamentos, acessos, a gente faz uma terceira etapa que a gente chama de orçamento detalhado. Então, esse orçamento ele precisa ser orçamento em obra de engenharia e tem que ser evolutivo, né? E aí, com isso, com essa evolução, né, o empreendedor consegue se preparar, né, para alguma exigência que às vezes ele nunca pensou em considerar, né, dentro do custo e que com a evolução do projeto se tornou necessário. E eu percebo que a indústria, a engenharia na indústria, né, indústrias grandes, a parte mais foca mais nisso, né? Ele é mais sensível a essa parte, dá mais importância para a parte orçamentária. Mas eu vejo que também agora com a evolução dos investimentos, dos empreendimentos, principalmente os verticais, as habitações mais populares que têm grande escala, que estão sendo produzidas em muitas unidades, começam a olhar para isso agora. Até pela questão da previsibilidade do custo final de venda dos empreendimentos, né? Porque senão, se você acaba se perdendo na questão orçamentária, vai impactar diretamente no custo da incorporadora, do empreendimento, né? Na realidade, assim, a gente tem essa área de orçamento muito bem desenvolvida dentro do ambiente das incorporações imobiliárias. Tá? A gente tem empresas que têm estruturas belíssimas, aí modelos muito completos, desde a viabilidade até o orçamento executivo, totalmente estruturados. Obviamente que a gente tem um rol de empresas médias e pequenas, que aí realmente fica muito no feeling, às vezes, do empreendedor, né, do engenheiro empreendedor, enfim, ou do arquiteto empreendedor. E aí, sim, nesses ambientes, né, num determinado momento o mercado aceitava, né, eu gastei mais, eu levo para o custo, eu vou vender mais caro. Hoje a gente tem uma competição sensível pelo número de empresas, pelo número de empreendimentos que estão disponíveis, né, e isso não acontece. Então, é muito importante a gente estar com um orçamento em todas as suas etapas muito bem detalhado e muito bem precificado, em especial, como a gente diz, né, com o preço previsto no local que efetivamente a gente está executando aquele empreendimento, que isso é outra coisa que às vezes acontece, né? Se prevê custos de obras, mas a minha obra vai ser num outro estado, né? E eu faço o trabalho com os custos aqui da região de Porto Alegre. Eu vou ter defasagens que podem ser muito importantes e no final gerar problemas aí, estouros de custo, né? E a região também muda muito, né? Às vezes a gente dentro do mesmo estado, a gente tem uma variação de custo absurda. Eu sei porque tem alguns clientes que eu faço assessoria e tudo, e assim, cara, muda absurdo, porque daí a gente vai começar a entender os custos, vai começar a fazer toda a análise dos dados, e aí a gente começa a observar, nossa, mas o teu custo de cubo tá tão alto, e aí a gente vai avaliar especificamente alguns pontos, e aí você vê que é totalmente diferente o custo de materiais que aqui em uma região é X, na outra é Y, né? Com certeza. E isso impacta extremamente, então
e cada vez mais importante, né, a gente ter profissionais especializados na parte de orçamento, né? Na realidade, assim, para nós é bacana, né, pelo tempo que eu transito na área, né, na área de custos, né, em especial porque às vezes a gente tem informações correntes no mercado que não são as melhores, né, a gente, por exemplo, tem uma tabela de referência nacional, que é chamada de SINAP, né, todo mundo que está na engenharia já ouviu falar de SINAP, mas o que muitos colegas não sabem é que o SINAP só atende as regiões metropolitanas das capitais do Brasil, ou seja, se eu for usar a tabela do SINAP para fazer um empreendimento, para precificar custos de uma obra, ele vai atender aqui a nossa região metropolitana. Se a obra for em Uruguaiana, não vai funcionar. Se a obra for Pelotas, não vai funcionar, né? Se a obra for lá em Machadinho, lá, né, que tem familiares, ou lá em Alegrete, que eu tenho os meus familiares, não vai funcionar. Eu deveria fazer toda uma adaptação de custos. E muitas vezes os colegas não têm esse conhecimento e não fazem. E aí, por consequência, o orçamento fica sem a precisão que ele precisa. E também tem um viés muito importante que a gente precisa falar. Às vezes, quando o pessoal faz precificação e vai fazer orçamento, principalmente em empreendimentos maiores, às vezes o pessoal precifica comprando volumes para toda a obra. Uhum. Só que muitas vezes a fábrica, o fornecedor, ele te precifica esse valor, mas quando você vai comprar ele fracionado, vai pedir uma compra fracionada, ou não tem onde armazenar, aquele valor começa a se onerar. Exato. A gente ainda tem poucas empresas no Brasil que têm capacidade de ter lugares para estocar materiais, né? No nível de construtoras, tá? Sim. E a gente vai ver sempre isso quando a gente tem um empreendimento que passa de 6 meses, 8 meses, né? Uhum. Empreendimentos que são previstos para 2 anos, 3 anos. Certamente a gente precisa ter, obviamente, uma compra ou uma negociação feita em volume, mas essa negociação em volume também ser considerada de contemplar o tempo aí, né? Porque o tempo ele é fundamental para custo, né? Toda obra que leva mais tempo para ser construída, no final do dia vai custar mais caro, não tem como ela custar mais barato, né? O tempo é crucial para qualquer custo, né? Se tu tem um engenheiro numa obra ou uma equipe de mão de obra que vai fazer um empreendimento em 10 meses, se esse mesmo trabalho tiver que ser feito em 12, tu tem 2 meses a mais no mínimo de folha de pagamento, né? E de salários. Então, custa mais caro. Então, por isso é muito importante, assim, a gente conseguir pensar bem nesse tempo, né? O custo fixo, se ele disparar, ele te mata no empreendimento, principalmente empreendimentos grandes, né? Verticais aí que nós estamos falando, porque o volume de pessoas é muito grande, né? Na realidade, assim, a gente debate bastante, né, Felipe, e a gente vê esse problema de custo, ele não é problema só de empresa grande, tá? Ele é problema também de empresa pequena, porque no fim do dia, né, se o empreendimento demorar mais para ficar pronto, demora mais para entrar em uso, para vender, demora mais para ser usado, né? Demora mais para chegar no seu fim, e no fim do dia tempo segue sendo dinheiro, né? Quem sofre muito é isso aí, é o investidor que está começando, né? Que está ali fazendo um empreendimento menor, faz aquele empreendimento e vende, faz um outro empreendimento e vende, né? Então, se ele conseguir otimizar custo e tempo, que ele consiga botar mais um empreendimento durante os 12 meses do ano, logo a lucratividade dele melhora e a rentabilidade e tudo mais, né? A gente fala bastante assim que a grande importância de tu ter um orçamento bem estruturado é para o empreendedor entender se ele tem a capacidade financeira para fazer o empreendimento, porque a pior coisa que pode acontecer é começar um empreendimento, faltar dinheiro e a obra parar no meio. Isso é o caos para qualquer tipo de negócio, né? Porque no fim do dia só leva prejuízo, né? Prejuízo de perda de material, prejuízo às vezes de vandalismo, né? Prejuízo de invasões, né? Então é muito importante tu trabalhar essa parte de custos, né? Para efetivamente tu entender se o teu plano, a tua programação tá disponível, né? Se tu tem a capacidade financeira para botar de pé o que efetivamente tu tá querendo fazer, né? E hoje tem alguma especialização dentro dos cursos que faça especificamente isso? Na realidade, a gente tem aí dentro das cadeiras dos cursos de engenharia, né? Essa área de orçamento, né? Ela faz parte como uma cadeira de cálculo estrutural, né? Não tem tanto, vamos dizer assim, uma especialização exclusiva, né? Eu acabei buscando para minha carreira, né? Certificações internacionais, né? Para poder, vamos dizer assim, me especializar mais a nível dentro de cursos, de custos, né? E também acabei sendo convidado para dar aulas e cursos aí nos últimos
15 anos nessa área por especialidade, né? E com isso a gente tem aí, por exemplo, a gente tem uma entidade de engenharia de custos que está se desenvolvendo no Brasil a partir de uma sede que tem nos Estados Unidos, né? Que tem normas já da área de orçamentos que a gente está trabalhando como voluntário da tradução. A gente tem aí dentro da ABNT também, né? Trabalhos sendo desenvolvidos para a gente ter normas técnicas que dê melhores subsídios para a parte de custos. Então, o profissional que quer participar dessa área de custos, né, ou se desenvolver nessa área de custos, a gente precisa que ele busque realmente alguns cursos rápidos e poder aplicar isso direto, né, e é o que a gente procura levar toda vez que a gente é convidado para fazer um curso, ou um curso em company, né, ou um curso aberto, como a gente faz nessa área de engenharia de custos. Que legal, Rogério. Fico muito feliz de poder ter aceitado o nosso convite, poder ter trazendo aqui também mais esse viés da engenharia, né? Dessa parte tão importante orçamentária, saber que a gente está se desenvolvendo e está olhando para isso, né? E principalmente para quem é empreendedor, precisa muito olhar e entender e estudar sobre o orçamento, né? É uma parte muito importante antes da execução, né? Te agradeço, quero te dar os parabéns por ter escolhido a engenharia, por ter se dedicado, né, e ter toda essa energia que vocês trazem aqui para nós e para o pessoal que está em casa, né, para esses novos alunos, para esses novos engenheiros que vão estar surgindo. Essa renovação ela é muito importante, né, e eu fico muito feliz de você poder estar contribuindo para que talvez esteja plantando uma sementinha lá no coração de novos engenheiros. Certamente, certamente. Eu que agradeço a oportunidade aqui, Felipe, de estar falando com vocês, né? Estamos aí num evento que está no seu último dia, né, que teve aí uma lista aí de palestrantes e de temas muito relevantes para a engenharia de uma maneira geral, né? E, bom, para quem quiser desenvolver alguma coisa na área de custos, é só procurar meu nome aí, Rogério Severo, nas redes, né? E poder entrar em contato, que a gente vai ter prazer aí de falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre como se desenvolver na área. A gente está à disposição. Obrigado mais uma vez. Show, muito obrigado. Valeu.